Olá a todos, meu nome é Fábio, sou palestrante do CELE e venho aqui nesses breves minutos para falar um pouquinho do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual se intitula Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo é composto por vários tópicos e é bem complexo. Vamos buscar entender essa mensagem desse capítulo através desses tópicos que são colocados. O primeiro deles, a parábola do festim de núpcias. Então, quando um senhor ou rei queria convidar para as núpcias de seu filho várias pessoas e essas não quiseram participar, enviou os servidores novamente e esses servidores foram assassinados. E depois que ele considerou que essas pessoas não eram dignas de estar nessa festa e a festa já estava pronta, mandou convidar aqueles que estivessem nas ruas, aqueles que estivessem soltos, e para participar. E entrando no salão de festas, encontrou alguém que não estava com a roupa nupcial. Então disse: atai e jogai, atai Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. O que nós podemos entender brevemente dessa primeira passagem aqui é que os primeiros chamados foram o povo hebreu, no qual foram convidados a entender a palavra de Deus, ao monoteísmo, que a espiritualidade estava querendo implantar ou querendo fazer com que o povo entendesse, mas nem todos os conhecimentos foram seguidos, nem tudo foi seguido. Até teve mensagens a muito materialismo e demorou-se ao monoteísmo se concretizar. Depois, quando mandaram segundo os servidores, Kardec explica que faz uma alusão a Jesus. Quando veio Jesus, o servidor, e foi assassinado. Então, a palavra também deixou de ser praticada em seu extremo entendimento. Ou seja, Jesus, quando trouxe a palavra, ele deixou os escritos, deixou todos os entendimentos dele, mas até hoje nós não conseguimos interpretar corretamente o que Jesus trouxe. Por isso nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, essas obras do Consolador, que é nosso Espiritismo. Então, quando a gente fala do item 2 dessa parte, desse capítulo 18, falamos da porta estreita. A porta estreita no qual todos devem passar para poder seguir ou poder ir para o reino dos céus. O que seria a porta estreita? Então, esse capítulo ele fala também de uma parábola da porta estreita e que a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas. Aqui cabe nos dizer que nosso planeta de provas e expiações, a qual nós vivemos, a tendência natural dele, nesse estado que estamos, é de termos energias mais pesadas, ou seja, a maldade predomina no nosso ambiente, no nosso meio. Como a maldade predomina, é óbvio que para nós, a maioria dos encarnados, que estamos vivenciando essas energias e estamos em evolução e ainda não alcançamos o ápice evolutivo de não encarnar mais, estamos sujeitos a isso. E quando estamos sujeitos a essas energias, também nos deixamos levar pelas nossas fraquezas e buscamos sempre o caminho mais fácil, o caminho do mal, da maldade, porque isso predomina aqui. Então, com certeza, a porta estreita é muito mais importante, mas cabe a nós elevar-nos a nossa mente para buscar essa porta estreita. Ou seja, o caminho de Deus não é feito de facilidades, mas também não devemos desanimar, porque
nós estamos aqui é para o aprendizado. O que nós vemos como dificuldades, o que nós vemos como problemas a enfrentar, como expiações, a espiritualidade, ou como dores, a espiritualidade vê isso como provas, ou como passagens importantes para o nosso crescimento. Quando nós passarmos por isso, quando nós expurgarmos esses sofrimentos que nós passamos, nós alcançamos os degraus da nossa, ou galgamos os degraus da nossa caminhada evolutiva. Quando falamos no terceiro item, aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, também tem uma parte do capítulo 7 de São Mateus que fala sobre isso. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo explica que todos aqueles que proclamam a missão de Jesus, que buscam o entendimento, buscam a vivência conforme Jesus viveu aqui, conforme Jesus passou ou deixou seus ensinamentos, alcançarão o caminho dos céus. Aí nós questionamos, somente aqueles que viverem alcançarão? Não, nem todos. Ou seja, devemos buscar o caminho que Jesus nos ensinou, mas acima de tudo, o que prevalece é o amor, a caridade, o que prevalece é o entendimento, é a elevação espiritual. Jesus é a porta, com certeza, a porta estreita, devemos seguir, mas há que se entender, existem várias religiões, vários entendimentos de várias coisas espirituais. Então a busca é espiritual acima de tudo. Óbvio, nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus para alcançar o reino dos céus. Até porque através dele é que chegaremos ao Pai. Então, quando chegamos ao próximo item, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, quando nós recebemos da espiritualidade, ou recebemos aqui encarnados, tudo que nós temos ou nos é dado é para o nosso trabalho. O que estamos fazendo com esses conhecimentos, com isso que nos é dado? Então, muito se pedirá. Se você é espírita e você tinha uma missão para cumprir, muito se pedirá daquilo que foi lhe dado. Se você teve fortunas ou tem fortunas, ou foi lhe dado, é para exercer em benefício próprio e também em benefício dos outros. Mas vai lhe ser cobrado contas, ou seja, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então vamos para o próximo item. Dar-se-á àquele que tem. Quanto mais se tem, mais se dá. Por quê? É igual à esperança. Quanto menos pensarmos na esperança, menos a temos. Então, quanto mais tivermos esperança, mais nos será dado. Esse é só um exemplo. Mas o que nós temos é que a espiritualidade nos dá sempre e cada vez mais o que nós já temos em demasia. Tudo que nós temos de amor ao próximo, tudo que nós temos de dedicação, a espiritualidade nos dá mais oportunidades para termos mais amor, mais dedicação. Tudo que nós temos de ruim também, de maldade, também temos várias oportunidades para sabermos fazer as escolhas certas, se vamos por esse caminho ou não. Por quê? Porque o mal é somente a falta da presença do bem. É igual a luz à escuridão. Então nós temos que entender que quanto mais eu tenho de amor, mais me será dado provas para que eu exercite esse amor e também mais cresça em amor. E assim com todos os outros sentimentos. Então, nessa última parte, aqui nesse último tópico, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, quando nós observamos qualquer um, ou que seja, observemos a Jesus.
Jesus já tinha uma consciência elevada, muito elevada, e tem uma consciência elevada. Quando ele encarnou aqui, ele conseguia visualizar o corpo, ou seja, um ser, em todos os seus corpos, em todas as suas vivências. E essa visualização lhe permitia que ele pudesse fazer a cura ou não, conforme aquela pessoa, conforme o merecimento daquela pessoa, conforme ela o seguisse. Aqui a gente pode lembrar dos leprosos, que de vários leprosos, um somente se curou, os outros se curaram temporariamente e voltaria a doença. Por quê? Porque eles não eram cristãos, não seguiam, eles buscavam só a cura do corpo. O que nós precisamos entender de tudo isso é que a busca constante da espiritualidade só depende de nós. Como busquemos? Busquemos estudando, busquemos praticando, busquemos exercitando o amor. Então, quando percebemos que várias encarnações já estamos aqui, e nós muitas vezes perdemos muito tempo, é aí que as coisas começam a ficar complicadas. Então, só um exemplo. Tem um livro que ele fala sobre a transição dos reinos. Nós demoramos bilhões e bilhões de anos para passar do reino mineral ao reino animal, ao reino vegetal, depois ao reino animal, e até chegarmos ao homem. E mesmo ao homem, da maneira que estamos aqui hoje, conscientes, já temos bilhões de anos de evolução para chegar onde estamos, desde o homem primitivo, porque antes disso passamos pelos elementais também. Então, nós somos espíritos eternos, teremos oportunidades infinitas, mas o nosso sofrimento, ou seja, para não sofrermos mais, precisamos exercitar o que nós aprendemos com a doutrina cristã. Devemos exercitar o ser cristão. As obras que nós devemos fazer é primeiramente a nossa obra interna, nossa construção mental. Primeiramente nós entendermos o que é ser cristão de verdade, mas ao mesmo tempo também exercitar para com os outros, começando por aqueles que convivem conosco, que são os espíritos que estão conosco nessa longa caminhada por muito tempo. Os mais próximos são aqueles que mais estão conosco, são aqueles que têm mais afinidade conosco. É óbvio que existem espíritos que vêm para auxiliarmos, pois são espíritos que já tiveram muitas quedas e difíceis de se elevar. Mas o fato é que demoramos milhões e milhões de anos de evolução e às vezes por pouquíssimas coisas desperdiçamos oportunidades enormes de evolução, por pouquíssimos bens materiais. Então, que possamos saber que os bens materiais, que o dinheiro e que tudo isso que nós temos de material são ferramentas para o nosso crescimento, para utilizarmos em benefício nosso, para o nosso conforto, mas também para auxiliarmos o próximo. Então, é importante que nós entendamos esse capítulo, porque eu costumo dizer que entre muitos os chamados, poucos os escolhidos, eu costumo dizer, todos somos chamados, mas poucos são os que atendem ao chamado. Pois, quando encarnamos, todos nós encarnamos com uma missão válida, ou seja, não encarnamos para falhar, nem um espírito encarna para falhar. Encarnamos com uma oportunidade de crescimento, encarnamos com uma disponibilidade para crescer espiritualmente. Quantos de nós com a consciência fechada conseguem ter uma elucidação
de sua espiritualidade. É isso que devemos buscar. Então, que nós possamos entender que os chamados que são todos, os escolhidos que são, também são todos. Mas o que importa é se eu estou fazendo a escolha para seguir a espiritualidade ou não. Então depende de mim, depende da minha abertura mental, depende da minha busca, do meu esforço próprio. Então essa é a mensagem, que nós temos oportunidades imensas. O Senhor, como falou primeiramente, assim, nos dá oportunidades enormes, mas nós a desperdiçamos, nós não observamos e ainda achamos que somos ou que estamos abandonados. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui desse capítulo 18. Agradeço a todos e muito boa noite.